Você é o tipo de pessoa que tem dificuldade para se comunicar? Você é o tipo de pessoa que tem dificuldade para expressar as suas emoções, expressar o que você sente, expressar o que você pensa? E quando eu falo de expressar, principalmente dentro das relações, eu falo de qualquer nível de relacionamento. Profissional, conjugal, amizade, familiar, certo? Você é esse tipo de pessoa? Então, se você é esse tipo de pessoa que tem dificuldade para se comunicar, que você percebe que precisa mudar esse aspecto na sua vida, entendendo que a comunicação é um elemento importante para qualquer relacionamento, então fica aí até o final, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre assertividade, tá? Então, vem comigo, fica aí, já pega o papel e a caneta para anotar tudo e não perder nada. Vem comigo. Assertividade. O que é assertividade? A assertividade nada mais é do que a habilidade de você expressar, comunicar o que você sente, o que você pensa e o que você deseja de forma clara e objetiva. No entanto, a gente entende que nem todos, na verdade, todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente tem dificuldade sim para se comunicar. Até porque essa habilidade de se comunicar bem, ela é aprendida ao longo da nossa vida, ao longo do nosso desenvolvimento. Então, não é algo que a gente nasce pronto, mas é algo que vai sendo construído ao longo da nossa vida. E a partir disso, a gente vai desenvolvendo essas características de se comunicar bem ou não, levando sempre em consideração os nossos modelos e referências, que é dentro do nosso primeiro ciclo social, que é a nossa família, os nossos pais ou pessoas que desempenharam esse papel de cuidador na nossa vida. Muitas vezes a gente acaba reproduzindo uma forma de comunicação que a gente aprendeu com nosso pai, com nossa mãe ou com uma outra pessoa, avó, tio, primo, enfim. Então, a gente vai construindo, a gente vai desenvolvendo essa habilidade de comunicação, que pode ser eficiente ou não. Mas, no vídeo de hoje, eu quero falar justamente sobre assertividade. Eu vou passar para vocês uma técnica bem legal para você se comunicar bem e conseguir ser mais assertivo nas suas relações e na sua forma de se comunicar, tá certo? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui, vem, se inscreve, ativa o sininho de notificações e compartilha com todo mundo, para juntos promovermos saúde mental, tá certo? Para a gente começar esse aprendizado, é importante a gente responder 3 perguntinhas muito básicas que vão nos direcionar para essa assertividade, para essa comunicação mais eficiente e mais assertiva. A primeira pergunta é: quais as mudanças específicas que eu desejo que aconteça nessa relação? Vou pegar aqui o exemplo de um colega de trabalho. Eu tenho um colega de trabalho e a gente tem dificuldade de se comunicar. E muitas vezes o nosso trabalho fica comprometido porque a gente não se comunica bem. Pronto, pegando esse exemplo do meu colega de trabalho e tendo como base a minha relação com ele, minha relação profissional, minha interação diária com ele, né? Todos os dias eu estou ali interagindo com meu colega de trabalho. Quais são as mudanças específicas que eu desejo nessa relação, nessa interação com o meu colega de trabalho? Muitas vezes a nossa maior dificuldade de se comunicar é porque ele não me dá um feedback. É porque ele não expressa o que ele sente, ele não fala o que ele pensa. Pronto, são mudanças específicas, porque quando a gente fala assim, eu quero me comunicar bem com o meu colega de trabalho, é muito genérico. Mas quando a gente vai para pontos específicos, o que é que eu observo que não está funcionando na minha comunicação com o meu colega de trabalho? Eu preciso que ele me dê feedback porque o feedback dele é importante para o desenvolvimento do meu trabalho. Como ele não me dá feedback, então isso me compromete um pouco, isso traz muito desgaste, desconforto para mim e para ele. Pronto, é uma mudança específica que você ali definiu. Ou seja, a mudança
específica que eu quero na minha relação com o meu colega de trabalho é que ele me dê mais feedback, certo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que eu posso fazer para alcançar esse resultado? O que eu posso fazer para melhorar, para de alguma forma incentivar, colaborar que o meu colega de trabalho possa dar esse feedback que eu estou precisando? De repente chegar para ele, conversar com ele de uma forma gentil, educada, ter uma conversa direta que talvez eu nunca tenha tido. Pronto, o que eu posso fazer, como eu posso ajudar para que o meu colega de trabalho ele venha me dar esse feedback que eu tanto preciso para desenvolver o meu trabalho, certo? E a terceira pergunta é: o que vai funcionar? Nem tudo, nem todas as estratégias ou recursos que nós utilizamos para alcançar determinado resultado funciona. Concorda comigo? Então, a gente tem que buscar aquilo que vai funcionar. De repente, o meu colega de trabalho ele não funciona à base do grito, à base do conflito, à base do confronto, do enfrentamento. Ele funciona a partir de um diálogo muito tranquilo e muito calmo. Se é esse diálogo que vai funcionar, é nesse diálogo que eu preciso investir. Não adianta eu pressionar, eu gritar, eu confrontar, porque ele não vai funcionar dessa forma. Porque cada pessoa tem uma forma de funcionamento e nós precisamos respeitar isso, certo? Então, essas são as 3 perguntinhas básicas que vão dar um direcionamento, que vão mostrar o caminho a seguir para poder você alcançar esse resultado, que é manter um nível de comunicação mais eficiente e mais eficaz dentro das relações, tá certo? Depois que você responder essas 3 perguntinhas, eu tenho uma técnica aqui que ela é bem legal, certo? Ela é uma técnica bastante utilizada justamente para trabalhar a comunicação das pessoas. E o nome dessa técnica é Dear Me. É um acrônimo, né? As palavras aqui, elas, né, são em inglês, mas cada letrinha dessa, ela traz um significado, uma ação que você pode fazer, justamente para ser mais assertivo nas suas relações. Anotou até aqui? Tá entendendo até aqui? Deixa aqui nos comentários para ver se você está entendendo tudo que eu estou falando e já vai anotando que agora eu vou entrar com a técnica para te ajudar nessa comunicação, tá certo? Então, a primeira letra, D, significa descreva a situação. Muitas vezes a gente vai falar com uma pessoa, corrigir uma pessoa e a gente já começa acusando. Ah, mas você é assim, mas você é muito calado, mas você não fala nada. Ou você fala demais, ou você não resolve, você não sabe o que você quer. E às vezes a gente já começa despejando tudo isso para a pessoa. Mas a gente não fala, não observa a situação como um todo. Então, se a gente quer se comunicar bem, principalmente na resolução de um conflito, você pode começar descrevendo a situação. Pegando aqui o exemplo do colega de trabalho, vamos supor que ele não deu feedback, aquilo comprometeu o resultado do trabalho e eu fui chamada a atenção no meu trabalho por conta desse colega que não me deu feedback. Então, eu vou descrever a situação para ele. Olha, fulano, você não me deu o feedback, por causa da ausência do seu feedback, eu não consegui fazer o trabalho que eu deveria ter feito e com isso eu fui chamada a atenção pelo meu chefe. Eu descrevi a situação, certo? Letra E. Expressar a opinião e o sentimento. Pronto. Eu já descrevi a situação. Fulano, você não me deu feedback e isso comprometeu meu trabalho. Eu me senti ignorado. Eu senti que para você não foi importante me dar esse feedback, colaborar com o meu trabalho e por isso eu estou chateada. Eu descrevi a situação e eu expressei como é que eu estou me sentindo, tá? A letra A é de assertividade, ou seja, seja assertivo, que é aquilo que eu falei para vocês. Seja direto, seja claro, seja objetivo, não precisa você dar muitas voltas para comunicar algo para alguém. Mas você pode sim falar de forma direta, falar de forma clara, até para que a pessoa venha ter um entendimento
para que a pessoa venha ter a compreensão da forma que você deseja que ela compreenda. Porque muitas vezes você fala muito e acaba não falando nada, certo? Então, descreva a situação, expresse o que você sente e seja assertivo. R. R vem de reforçar o comportamento desejado. Então, por exemplo, eu conversei com meu colega, expressei para ele tudo o que eu sinto, tudo que eu espero, tudo que eu almejo, para que a nossa relação e a nossa comunicação venha ficar cada vez melhor. E aí ele falou. E aí eu preciso reforçar esse comportamento. Muito bem, obrigada, você fez o certo, é isso que eu espero. Quando você reconhece o esforço ou a ação da pessoa, você vai reforçando esse comportamento que você deseja na relação, tá certo? Mantenha o foco nas metas. A meta foi, as primeiras perguntas, 3 perguntinhas lá, a meta foi, desejo que o meu colega de trabalho me dê o feedback para que o meu trabalho possa ser melhor desenvolvido. Essa é a meta. Então, não adianta eu querer consertar ou mudar uma pessoa por completo, porque isso não vai acontecer. Mudar a personalidade, mudar o caráter, eu não tenho como fazer isso. Então, eu não vou mudar a pessoa por completa. Por isso que a gente sempre incentiva você buscar objetivos específicos. Você pode não mudar a pessoa, mas se você conseguir, se você incentivar a pessoa a ter um comportamento mais desejado para que a relação, para que a interação venha a fluir melhor, então já é muita coisa. Então o M vem de mantenha o foco naquilo que você deseja. No exemplo aqui, eu quero que o meu colega de trabalho me dê o feedback. Então esse é o meu foco. Esse é o meu objetivo com aquela pessoa, porque eu não tenho o poder de mudar ninguém. Então eu posso mudar a mim mesmo e, a partir disso, incentivar uma outra pessoa a mudar ou a fazer algo que vai ser melhor, que vai ser mais funcional para a nossa relação, tá certo? A letra A, aparente confiança. Se você vai conversar com uma pessoa e você está tremendo, você não tem um contato visual e olha para cima e olha para baixo, olha para o lado e mexe na unha, então você vai aparentar nervoso, você vai aparentar insegurança, o que pode comprometer a sua comunicação e a sua forma de expressar com uma pessoa. E a pessoa pode também não dar credibilidade. Então, aparente confiança. E por fim, N, negocie. Com esse mesmo exemplo, supondo que o meu colega de trabalho chegue para mim e diga, Juliana, eu tenho dificuldade de dar feedback. Porque eu tenho medo disso, então é uma dificuldade que eu tenho e por isso eu não faço. Pronto, ele expressou para mim que é a dificuldade dele. Como é que eu posso negociar com ele? Então, tudo bem. Você faz o feedback por escrito. Mande um e-mail para mim. Mande uma mensagem para mim, ao invés de você falar diretamente. Talvez ele tenha dificuldade de falar pessoalmente, mas escrevendo ele possa conseguir fazer isso. Então, eu estou negociando para que ele venha dar o feedback que eu preciso e eu também compreenda e seja empática com a dificuldade dele, certo? Então, essa é a técnica Dear Me. Anotou tudo? Então, descreva a situação, expresse a sua opinião ou o seu sentimento, seja assertivo, reforce o comportamento desejado, mantenha o foco no assunto, naquilo que você deseja, na outra pessoa, lembrando que você não vai mudar ninguém, aparente confiança e negocie, certo? No dia a dia, eu falando aqui, né, é bonito, é fácil, eu sei disso. E no dia a dia, colocar isso em prática muitas vezes vai ser difícil. No entanto, não é impossível. E lembra que eu falei das distorções cognitivas? Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui. Muitas vezes a gente tem uma conclusão precipitada de que algo não vai dar certo sem ao menos tentar. Então você precisa parar, né? Você precisa rever a sua forma de pensar e evitar frases como eu não consigo, isso não vai dar certo, eu não vou ter paciência, porque você reforça um comportamento que não é bom, que não é funcional para você. Então, se você tem dificuldade, por exemplo, de se comunicar,
tem uma técnica como essa que pode te ajudar bastante a melhorar essa habilidade, por que não tentar colocar em prática? No começo pode ser um pouco difícil, como a maioria das coisas, como a maioria das mudanças que a gente quer executar na nossa vida. Mas depois, você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil e mais automático para você, além de também você incentivar a mudança em uma outra pessoa. Entenderam, queridos? Eu espero muito que esse vídeo te ajude. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá certo? Coloque essa técnica em prática, a técnica do Dear Me, sem esquecer das 3 perguntas iniciais que vão direcionar o seu comportamento e vão mostrar o caminho que você vai seguir para alcançar essa mudança na comunicação, para que assim você possa construir uma forma de se comunicar em qualquer nível de relação melhor e mais funcional. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Um abraço, queridos, e até a próxima!